queridos? Amados, hoje nós entramos numa série de ministrações sobre o melhor final de ano de nossas vidas. O melhor final de ano da minha vida. Eu já tenho visto por aí algumas pessoas já vivendo praticamente como se vivesse em 2024. Para muitas pessoas o ano já acabou e nada mais pode acontecer nas suas vidas, na sua família. Algumas já começaram a fazer um balanço do final do ano. Tem alguns que já estão até postando aquele memezinho de um cara completamente desfigurado, destruído e falando: como foi seu 2023? Foi tranquilo. Foi tranquilo. E alguns já começaram a planejar 2024. Uau! E aqueles planejamentos magníficos, aquelas coisas lindas. Eu vou para a academia na primeira semana de janeiro. Eu vou emagrecer. Eu vou me matricular num curso de inglês. Eu vou fazer algo. Eu vou ler a Bíblia toda em 2024. E eles começam a fazer esses planejamentos que não passa do dia 15 de janeiro. Não é assim, irmãos? Se o Helder estivesse aí por aí, ele ia falar isso. Ele está aí? Tá lá atrás. E é dessa forma, irmãos, porque muitos desses planejamentos não se sustentam mais. Muitos já estão na expectativa de viver um novo ano. E acham que quando chegar dia 31, pro dia 1º, a sua vida de uma forma mágica vai mudar. Porque 2023 já passou e agora vai entrar 2024. E acham que quase que como uma coisa mística, a sua vida vai mudar quando passar da meia-noite do dia 31 para o dia 1º. Queridos, eu preciso te dizer uma coisa: uma mudança de calendário não vai alterar a sua vida. Pastor, eu sei, por isso mesmo, eu já estou me programando, eu vou passar a virada do ano com uma peça íntima dourada para eu ter bastante dinheiro em 2024. Ou para que eu case, vai ser vermelho, pastor. Vai ser vermelho, se possível eu vou vir todo de vermelho, para que eu tenha um amor, uma paixão muito forte. Crente, me ajuda aqui a ajudar, né? Me ajuda aqui a ajudar, pelo amor de Deus. Você acha que não, irmãos? Mas eu escuto crente falando isso, tá? Não, eu tenho que encontrar uma roupa o quê? Não, tem que ser dourado, porque eu preciso de muito dinheiro. Pelo amor de Deus, irmão, se fosse assim, dono de malharia ia ser o homem mais rico do mundo, porque ele tem todas as cores lá disponíveis para ele. Entenda, meu amado, se você não fizer absolutamente nada de diferente, nada vai mudar na sua vida. Se você não fizer nada de diferente, dia 31 para o dia 1º vai ser apenas uma mudança de calendário, como você viveu de 30 de novembro para 1º de dezembro, como você viveu de 31 de outubro para 1º de novembro e assim por em diante. Presta atenção numa coisa: não é uma mudança de calendário que vai mudar a sua vida, mas é uma mudança de atitude. E algumas pessoas atribuem, começam a gerar essa expectativa para o próximo ano, achando que esse ano acabou, sabe por quê? Porque elas viveram frustradas, e elas estão frustradas pela falta de sucesso, e a falta de sucesso não gera mais expectativa na vida delas, porque nada aconteceu. Foi um ano difícil, foi um ano complicado. Muitas pessoas viveram um ano difícil, e agora estão preocupadas, porque afinal o ano quase acabou e nada aconteceu. Mas, queridos, eu quero te dar uma boa notícia. E aqui está a boa notícia, e é para você celebrar mesmo essa boa notícia. Ainda há tempo das coisas mudarem, ainda há tempo das coisas serem realizadas, ainda há tempo de você viver milagre, e você não precisa que o calendário mude do dia 31 para o dia 1º, você não precisa de ter uma noite mística para isso que acontecer, você não precisa isso, porque você tem Jeová Jireh, o Deus da provisão, e Ele muda tudo em coisas de segundos, amados. Você precisa entender isso, porque, entenda, o fim das coisas é melhor do que seu início. É nisso que nós cremos, irmãos,
E é nisso que nós vamos caminhar nesse final de ano, porque eu quero levar a esta igreja, pela honra e glória do nome de Jesus, a viver o melhor final de ano de sua vida, porque para alguns dezembro é um mês extremamente estressante, dezembro é um mês extremamente cansativo, onde você tem um monte de coisa para resolver, e você fica esperando Maranata, ora vem Senhor Jesus, pro dia 31 pro primeiro, porque eu preciso acabar esse mês de dezembro. Só que você precisa entender que você serve a um Deus, que diz em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Você serve a um Deus que Pedro estava falido, a vida de Pedro estava destruída, a vida de Pedro completamente arruinada, a sogra dele estava mal, estava doente, ele estava vivendo um momento completamente difícil, pescou a noite inteira e não pegou coisa alguma. E de repente, Jesus aparece para Pedro e fala assim, lança a rede. E Pedro lança a rede. E Pedro diz, porque tu tens o direito de mandar, e crendo na tua palavra ele lança a rede. E a situação de Pedro muda num instante, num segundo, meu amado. E Pedro pesca de tal forma, uma pesca maravilhosa, que ele precisa de pessoas. E em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você viverá bênçãos de Deus no mês de dezembro de 2023 tão grandes, que você precisará de outras pessoas para te ajudar a carregar, para que você celebre junto com eles, porque as bênçãos do Senhor virão sobre a tua casa e sobre a tua família, e transbordarão dos teus celeiros, e abençoarão a vida de outros, porque assim diz o Senhor para você. Porque Ele muda todas as coisas. Numa situação difícil. Eu contava hoje pela manhã, irmãos, e eu fico até feliz de contar isso agora para vocês, porque a pessoa que viveu isso comigo está aqui e ela não precisava ouvir isso. No meu aniversário em setembro, eu ganhei de uma forma muito carinhosa uma canopsita, né? E eu fiquei super feliz com o Falcão Negro, o nome dele é esse, tá? Falcão Negro. É coisa de pastor e filho que vê filme da Marvel, tá? E não ficou 2 semanas, o Negro fugiu. E a gente procurou e não achou, procurou e não achou. E procuramos no condomínio e não achamos. E olhamos, vimos, e lá perto tem uns gatos, e a gente falou assim, os gatos devem ter comido, tem uns gatos lá da rua, do condomínio, e eles devem ter comido, e não tem jeito. E hoje eu acordei, irmãos, pela manhã, e quando eu estava me preparando para vir para o culto, eu fui conferir as mensagens no telefone, e tinha uma mensagem no grupo de condomínio, e uma moça tinha tirado a foto de uma canopsita, e tinha mandado e perguntado, de quem é essa canopsita? É de alguém daqui do condomínio? E para a honra e glória do nome de Jesus, era o Falcão Negro que estava lá, bonitão, lindão e vivo. Pode aplaudir o Senhor, já quer aplaudir, aplauda. Pastor, isso é muito simples. Entenda, meu querido, eu já não tinha mais a expectativa de vê-lo. Nós já tínhamos abandonado a gaiola dele. E para quem cuida desses animaizinhos sabe que calopsita é um animal para ser cuidado em cativeiro mesmo e ficar dentro de casa. Ele não consegue viver na natureza. E ele viveu, irmãos, 3 meses na natureza, chovendo, frio, fazendo, e ele viveu até contra os endemoniados gatos. Os gatos, ele se livrou dos gatos que tem lá. Ele se livrou do... Cadê a Ana? A Ana vai me odiar agora. Olha lá, ela vai me odiar. Os amantes de gatos vão me odiar agora. Mas vocês precisam me perdoar, os amantes de gatos. Então, os gatinhos lá, eu falei, ele venceu até isso, irmãos. E eu orei de manhã, eu falei, Senhor, isso é impossível. E eu entendi que o Senhor queria colaborar com essa mensagem para dizer, e Ele falou isso para mim na mesma hora, olha, isso é para te mostrar que mesmo quando uma situação é completamente desfavorável, eu sou o Deus que cuida em todo o tempo e eu mudo toda a história. Entenda isso.
Eu fui falar com a pastora é mais prática do que eu, todo mundo sabe, né? Aí a pastora, alguém pegou esse bicho, cansou dele e agora eu vou devolver de novo o bicho. E eu virei para ela e falei, isso é Jesus ensinando para a gente que mesmo quando a gente não tem mais expectativa de coisa alguma, Ele é Deus poderoso para fazer as coisas acontecerem. Então entenda, meu amado, a sua vida pode mudar em situações de segundos. Ela não vai precisar viver de um final de ano. Ela não vai precisar viver de um momento. Você pode mudar hoje, no dia 10 de dezembro. A partir do dia 10 de dezembro pode já ser os seus melhores dias da sua vida. E você não precisa de um novo ano no calendário para ter uma nova vida, meu irmão. Você não precisa disso. Porque Deus, Ele tem sempre o melhor no final. O primeiro milagre de Jesus foi no final de um casamento. Entenda. Mas ontem eu falava com uma pessoa daqui da igreja que eu amo. O Senhor tem uma promessa para você. O Senhor tem algo a fazer na sua vida. Mas, queridos, você não pode perder a expectativa do mover de Deus e nem a paciência do processo. O Senhor está fazendo e Ele vai fazer, mas não perca a expectativa do mover e nem a paciência de esperar pelo processo. Josué e Caleb, quando saíram do Egito, eles eram eles tinham um coração, mas eles viveram um processo para entrar em Canaã. E quando eles entraram em Canaã, eles eram outra pessoa. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas eu preciso te dizer, há bênçãos de Deus para a sua vida. Então tenha a expectativa que Deus está movendo em teu favor, e tenha a paciência de entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Então entenda, para que você viva o melhor final de ano da sua vida, não perca a expectativa pelo mover de Deus e continue tendo paciência. Sabe por quê? Porque, como diz Daniel, Ele é Deus. Ele estabelece reis, Ele retira reis. Ele levanta estações, Ele tira estações, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, e Ele não precisa de nada para realizar o milagre. Ele já pode, e Ele irá fazer o milagre na sua vida. Então não fique você achando que as coisas têm que ser favoráveis para que Deus opere. Não, meu querido, o ambiente desfavorável é um ambiente propício para que Deus realize milagre. Sabe por quê? Porque se o ambiente for favorável, você vai querer reivindicar glória para você, e glória e honra e louvor é sempre dado a Ele, o único digno de receber. Entenda isso. E eu quero falar hoje com você um pouco sobre um final de ano com alegria e paz. E você pode abrir o seu livro, a sua Bíblia aí, no livro de Ruth. Pastor, eu nem sabia que tinha livro de Ruth na minha Bíblia, eu achava que só tinha Salmos, Mateus e Apocalipse. Não, tem livro de Ruth. Ruth é um livro da Bíblia, irmãos. Porque, como eu falava hoje de manhã, e quem veio de manhã não bagunça a minha vida, mas como eu falava de manhã, no Salmo de número 151 diz que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Amém nada, crente. Não existe Salmo 151 nenhum, irmãos. Ei, crente. Tem uns crentes que nem sabem que tem uns livros na Bíblia aí, Naum, Sofonias. Tem uns que quando vai falar Sofonias, fala Sanfonias. Ei, Senhor, liberta esses crentes, Pai. Salva, Pai. Abre aí em Ruth, irmãos. E eu quero falar como você vai ter um final de ano com alegria e paz, baseado no livro de Ruth. Você que não sabe o livro de Ruth, Ruth é a protagonista desse livro. E esse livro vai contar a história de uma das histórias mais lindas da Bíblia. E se você nunca leu, você vai chegar em casa e vai ler. E é um livro curtíssimo. Ele é um dos livros históricos da Bíblia que mostra quando Noemi e Ruth desenvolve uma relação de amizade, de amor e de afinidade muito grande.
Só para que você se contextualize um pouco, Ruth casou com Malom, que era filho de Noemi. E Noemi e Ruth desenvolveram essa amizade quando Noemi precisou sair da sua terra, Jerusalém, de Israel, e foi para Moabe, para a terra dos Moabitas, uma terra de povo estranho. E ela foi para essa terra porque havia uma grande fome sobre Israel. E Noemi com o seu marido Elimeleque foram, com os seus 2 filhos, foram para Moabe. E lá seus 2 filhos se casaram. Malom se casou com Ruth, e o outro filho se casou com Orfa. E eles formaram família, só que o marido de Noemi morre, sogro de Ruth. E um tempo depois morrem também os 2 filhos de Noemi. E Noemi se vê numa situação completamente destruída. E a sua vida completamente acabada. Mas no final dessa história você vai ver que Ele continua sendo Deus. E Ele cuida do seu povo. Você vai terminar 2023 com paz e alegria, vivendo os melhores tempos da sua vida e o melhor destino que Deus tem para a sua vida, superando todas as situações que você carregou até aqui. E eu quero te dar hoje 4 conselhos, baseado na história de Noemi e de Ruth. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que todos nós passamos por momentos difíceis. Ruth 1, do 1 ao 5, você pode acompanhar comigo, diz assim: na época dos juízes, houve uma fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E o homem chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Olha aí que nome bonito para você botar no seu filho. E eram Eufrates de Belém de Judá, e chegaram a Moabe, e lá ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos, e eles se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Queridos, entenda uma coisa: Noemi passa um dos grandes momentos, uns momentos bem difíceis da sua vida. A sua terra, onde ela mora, onde ela nasceu, está passando uma grande fome. Ela tem uma grande fome na sua região, ela precisa mudar para um novo local. Quando ela muda para esse novo local, o seu marido morre. Ela vive numa sociedade extremamente machista, aonde a mulher que não era casada não era coisa alguma. E morre a sua mulher, aliás, o seu marido, e morrem um pouco tempo depois seus 2 filhos. Seus 2 filhos também morrem. Essa mulher se vê numa cidade estranha, numa terra estranha, sem um marido, sem os 2 filhos, sem nenhuma expectativa de coisas boas para vir. Ruth casa nessa família e ela perde o sogro e perde o marido. Orfa perde o sogro e perde o marido. Amado, eu quero que você entenda uma coisa: essas 3 mulheres estão passando situações difíceis demais. O coração delas apertado, porque elas perderam pessoas que elas amam, elas estão vivendo numa terra estranha, elas estão passando um momento delicado da sua vida, um momento difícil da sua vida. Eu preciso te dizer, meu amado, que tanto eu quanto você, nós vamos viver tempos difíceis. Você vai passar tempos complexos, você vai passar tempos dificultosos, você vai passar momentos em que você não vai ter as respostas para as coisas, e você não vai saber o porquê que isso está te acontecendo. Você precisa entender isso. Você precisa entender que vai ter momentos que você está passando, que você vai falar assim: Senhor, por quê? Por que isso me sobreveio, Senhor? Por que isso me sobreveio? Todos nós vamos passar esse momento difícil. E eu vou te dizer mais: na maioria das vezes,
eu e você ainda não estamos preparados para passar por esses momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis, Deus usa desses momentos para nos esticar, para nos fazer crescer, porque eu já disse aqui, tudo aquilo que me desafia me traz crescimento, e nós somos por diversas vezes desafiados a viver nesse tempo para que a gente entenda que Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós ficamos muito íntimos e nós esquecemos de que Ele é Deus, mas eu preciso te dizer que há uma promessa de Jesus para a minha vida e para a sua vida, e no momento da dificuldade, eu e você, nós devemos nos apoiar sobre essa promessa que diz: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos séculos. Então você não está sozinho, crente. Por mais que você esteja passando um momento difícil, você não está sozinho, o Senhor está cuidando de ti, o Senhor está zelando pela tua vida. O Senhor tem um plano para a tua vida, e Ele vai fazer acontecer esse plano, mas você precisa ter a convicção e a certeza de que Deus é Deus sobre você. Você precisa ter a visão clara do que Deus te prometeu, e aonde Ele vai te levar, porque como eu falava com essa pessoa desta casa, ontem, você só suporta o tempo no deserto se você entender a Canaã, qual você vai chegar, queridos. Você só consegue viver o tempo no deserto se você tiver visão clara das promessas. Então medite nas promessas, lembre do que o Senhor te falou, tenha convicção e a certeza que o tempo difícil não é maior do que as promessas, porque como diz o pastor Bill Johnson, meditar nas promessas de Deus vai te fortalecer a suportar o tempo de paciência. Porque lembra que eu falei lá atrás? Para que você viva o tempo de Deus, você precisa ficar na expectativa de que qualquer momento as coisas vão mudar, e ter a paciência no processo. A voz da promessa não pode ser calada diante das dificuldades. Você está passando um momento difícil? Faz a voz das promessas falar mais alto do que o teu momento de dor. Lembre das promessas do Criador para a tua vida. Lembra do que o Senhor tem falado para você. Lembra do que o Senhor tem dito para você. Lembra do que Ele te prometeu um dia. Você não está, queridos, sozinho. Você pode estar passando um momento de dificuldade, mas esse momento de dificuldade não vem para te abater e não vem para te destruir, mas ele vem para que Jeová manifeste a glória dele e o poder dele, porque bem-aventurados são os que choram, diz a palavra, porque eles vão ser consolados. Ei, meu querido, se está doendo, se está chorando, se prepare para receber o consolo e o abraço e o cuidado de Yahvé, o Todo-Poderoso, porque Ele está zelando pela tua vida. Como diz o salmista Davi, fui novo, e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, ficar sem cuidado, ficar sem ajuda. O Senhor está cuidando da tua vida. Segunda coisa que eu quero que você entenda, diante da história de Ruth e de Noemi, elas viveram esse momento difícil, mas elas não perderam a convicção da promessa. Segunda coisa, todos precisam aprender a recomeçar. Ruth 1:6 vai te dizer, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, quer dizer, que Israel já não estava mais passando um momento de fome e de seca, e dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Queridos, idealiza você, pensa você, idealiza, tá? Noemi precisa agora, sem marido, sem filho, voltar para a sua terra, de volta para a minha terra. Aqueles que gostam de programa de domingo, tem um programa aí que tem esse nome, né? De volta para a minha terra. E ela volta para a sua terra.
Idealiza, irmãos, Noemi entrando a Israel. Idealiza essa mulher lembrando das memórias dela, voltando para casa onde ela casou, voltando para casa onde ela pariu os filhos, voltando para lembrar daqueles momentos de dificuldade que a sua casa, pelo momento que a sua casa passou e que agora eles nem mais estão lá. Irmãos, muitos de nós, irmãos, não teríamos a coragem que essa mulher teve de voltar atrás, mas ela estava disposta a recomeçar. Elas estavam dispostas a recomeçar. Presta atenção numa coisa: as situações do passado, elas querem nos roubar a alegria do presente e os sonhos do futuro. Entenda, o que passou, irmãos, passou. O que você sofreu em 2023, de novembro para trás, não vai impulsionar e nem vai impactar dezembro de 23, porque o Senhor Deus é Deus de novidade, crente. Não é Deus de novidade. Então não tenha medo se você precisar recuar, não tenha medo se você precisar recomeçar, não tenha medo se você precisar consertar algumas coisas na sua vida para viver novamente. Não tenha medo. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar. Tenha medo sim, de daqui a um ano você estar reclamando dos mesmos problemas que você reclamou agora. Não tenha medo de mudar. Tenha medo de em novembro de 24, em dezembro de 24, você estar reclamando pelas mesmas coisas que você reclama hoje. E eu falo uma frase, irmãos, e eu sempre digo isso: não reclame daquilo que você tolera. Se você está tolerando determinadas coisas na sua vida, pare de reclamar. Pastor, é meu direito. Não, o seu direito é não tolerar mais aquilo que está te fazendo mal. E se o Senhor já mandou sair da sua vida, então não tolere aquilo que, não reclame pelaquilo que você tolera. As coisas vão ser difíceis, o tempo vai ser difícil, as pessoas vão te ferir, vai ser um momento complicado. E eu sempre digo isso: você não pode impedir que as pessoas façam mal contra você, mas você pode impedir que esse mal continue te fazendo. Você não pode impedir a reação e a ação da vida e das pessoas, mas a sua reação frente ao que fizeram com você é responsabilidade sua. É hora de recomeçar. É hora de voltar atrás. É hora de dar um passo para trás. Pastor, mas eu estou cansado, pastor. Eu não dou conta mais de lutar contra essa situação. Eu sei, queridos, que existem situações que te cansam, que te estressam, que deixam você sobrecarregado, até mesmo para você prosseguir, quanto mais para você voltar atrás e recomeçar. Mas, queridos, entenda, Jesus que faz um convite, e o convite de Jesus é: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. Eu darei a vocês descanso. Preste atenção numa coisa. Eu já falei para alguns, e alguns aqui sabem, mas há 2 anos atrás eu fui diagnosticado com burnout. E o médico virou para mim e falou: olha, você vai ter que se afastar da igreja. E eu cheguei em casa e eu virei para a pastora e falei com ela, eu preciso fazer uma oração. E eu preciso que você concorde com essa oração. E eu orei com ela. E eu falei com ela a seguinte coisa. Falei: Senhor, se for para eu viver aqui nessa terra sem fazer a tua vontade, eu prefiro que o Senhor me leve nesse exato momento. E a pastora, com lágrima nos olhos, ela virou para o Senhor e falou: amém, Jesus. Eu concordo com isso.
E eu vivi um tempo bem difícil. Para quem não sabe o que é burnout, é síndrome de esgotamento físico. E associado a algumas outras coisas que eu tive. E eu precisei viver um tempo, e o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo. E uma das coisas que Deus tratou comigo foi sobre esta palavra, descanso. Foi sobre essa palavra, descanso. E eu entendi, e eu quero te mostrar duas coisas que eu entendi nesse tempo, que o Senhor me ensinou. Que primeiro, que descanso glorifica a Deus. Presta atenção, você que é uma à toa na vida e que quer usar o texto da mensagem fora do contexto para viver um pretexto que fala, não preciso fazer nada, porque o pastor disse que descansar é glorificar a Deus. Cuidado, não é isso que eu estou falando. O que eu estou te falando é que depois que você produz, você faz, há um momento para que você tenha um descanso, porque descanso, quando você senta e descansa, você glorifica a Deus. Você está glorificando a Deus pelas obras que Ele tem realizado através de você. E Ele deu esse exemplo e Ele descansou no 7º dia da criação. E a segunda coisa que eu aprendi, que quando eu descanso, eu estou produzindo, eu estou recompondo as minhas energias para produzir mais no Senhor. Presta atenção, crente, Deus não quer levar você a um esgotamento físico, não. Deus quer levar você ao máximo de produção que você pode fazer, porque Ele é Deus e Ele faz isso na tua vida, mas Ele não quer que você se acabe fisicamente, sabe por quê? Porque Ele investiu na sua vida e você é precioso para Ele. E sobre a administração, Deus é magnífico. E Ele não vai investir em alguém que o retorno vai ser pouco, porque Ele está deixando se gastar rápido. Não. Entenda. Você precisa descansar para recomeçar. Talvez você esteja cansado hoje, talvez você hoje esteja vivendo um tempo complicado, um tempo difícil, e eu estou virando para você, estou falando, pare, sossegue, dê uma volta, volte atrás e recomece no Senhor. Mas talvez para nós isso é muito difícil, porque nós vivemos uma situação e nós vivemos numa era onde nós somos extremamente resolutivos e precisamos estar no centro de todas as coisas, e nós queremos fazer tudo, e nós não podemos parar para ouvir Deus durante um momento. E nós ficamos preocupados com o que vai acontecer, se nós não fizermos nada, nada vai dar certo. Ei, queridos, Mateus capítulo de número 6 diz, olhem, as aves dos céus, elas não semeiam e elas não trabalham, e mesmo assim o Pai Celestial não deixa que elas passem coisa alguma. Olhem para a calopsita do pastor, que ficou 3 meses fora, ainda assim o Senhor cuidou. Olhem para tudo na vida e você vai ver que você é mais importante da criação, e Deus está cuidando da tua vida, crente. Você precisa abrir mão do controle e ouvir Deus falar. E o Senhor está falando para algumas pessoas aqui nessa noite. Se acalme e sabei que eu sou Deus, e eu serei glorificado no meio de vós. O que eu estou te falando é que você precisa deixar em algum momento a guerra e voltar para o Criador. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver com o olho no filisteu e não estiver olhando para o Criador, você fica olhando o tamanho do filisteu e você acha que você não vai ser capaz de suportar. Mas quando você olha diante do Criador e o filisteu vem para você, você olha para o gigante e diz assim: ei, gigante, tu está vindo contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso.
Só fala isso, irmãos, sabe quem? Quem acabou de sair de uma conversa com Deus, quem acabou de sair de um bate-papo com Deus. Então, meu amado, entenda, o Senhor está falando, vem a mim, sai da luta, vem aqui receber algumas coisas, mas não é para que você seja um covarde e fuja, não, é para Ele que dá estratégia, para que quando você for ali, você seja igual um sniper, você dê um tiro certeiro, e acabe com isso que está destruindo a tua vida, para que você tenha paz no seu coração, e você não viva mais aflito, angustiado, até porque você não pode viver aflito e angustiado, porque o teu Senhor, o título dele, e o meu Senhor, o título dele é que Ele é o príncipe da paz. Em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os corações de vocês, e em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês terão paz em meio à situação, para entender que Deus está no controle de todas as coisas, e para receber estratégias da parte do Senhor, que a paz de Deus, que exceda todo entendimento, possa invadir seu coração e a sua mente, e você não seja mais dominado pela angústia ou pela situação, mas que a paz do Espírito Santo domine sobre o teu viver. Recomece então uma vida com alegria e paz no Espírito Santo. Terceira dica que eu te dou: Noemi decide recomeçar a vida voltando. Terceira dica que eu te dou: todos vocês, todos nós precisamos do auxílio de outras pessoas. Todos nós precisamos do auxílio de outras pessoas. Noemi decidiu recomeçar, decidiu voltar ao ponto de onde tudo começou, mas como era difícil recomeçar sozinha. E aí ela orienta então a Ruth e a Orfa a irem embora e falar: minhas filhas vão embora, eu vou viver a minha vida, eu não posso dar outros filhos para vocês, então vai viver a vida de vocês. E Ruth, Orfa decide, a partir desse ponto você não escuta mais falar sobre Orfa na Bíblia, e Orfa decide ir embora, e Ruth permanece. E Ruth faz uma das melhores e mais lindas declarações de toda a Bíblia. E Ruth diz a seguinte coisa para Noemi. Ruth respondeu: não me instas, ou não me insista comigo para que eu te deixe, nem mais te acompanhe. Eu estou decidida. Aonde fores, eu irei. E aonde tu ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer. E aonde você for sepultado, eu serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Cara, que coisa linda. Sabe por quê, irmãos? Porque Ruth, nesse momento, ela abre mão da sua vida para cumprir com um princípio que ela tinha falado, de fidelidade e amor. Ela não sabia o que esperaria ali na frente, mas ela disse: eu vou continuar, eu vou pagar o preço. E Noemi então tem a paz do Espírito Santo e a alegria de recomeçar a sua vida, não sozinha, mas com uma grande pessoa do teu lado. Ei, crente, eu preciso te dizer, se você não tem amigos, coisa que eu acho muito difícil, sabe por quê? Porque se você olhar bem, a não ser que você seja uma pessoa extremamente difícil. Irmão, tem pessoas, como diz o pastor Cláudio Duarte, tem pessoas que são tão endemoniadas, às vezes tão difíceis, que quando você liberta ela, expulsa o demônio, Satanás te agradece por ter tirado ela dali, tirado ele dali. Ah, meu Deus, que bom que você mandou sair daqui, porque estava difícil. A não ser que você seja uma pessoa tão assim, você tem um Espírito Santo, você tem amigos, porque amigos são instrumentos de Deus para te abençoar. Entenda, meu amado. Mas se ainda assim você falar: pastor, eu não tenho um amigo, você tem o maior de todos os amigos, que se chama Yeshua, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Justo, porque Ele diz: já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, vocês são meus amigos. Queridos, eu oro nessa noite para que você tenha amigos.
Eu oro nessa noite para que você tenha amigos da parte de Deus para os dias difíceis, que você tenha amigos para quem você pode conversar e abrir o teu coração e orar junto contigo. Eu oro para que você tenha pessoas boas, pessoas para que no tempo certo e no tempo oportuno, Deus possa levantar essas pessoas e te ajudar. Eu oro para que você seja abençoado, para que você tenha amigos para recomeçar da onde Deus está mandando você recomeçar. Eu oro para que você tenha esse tipo de amigos. Porque como diz Eclesiastes, não é bom que o homem esteja só. Porque se um cair, tendo alguém, o outro levanta. Se alguém tentar resistir contra um, dois resistem contra ele. Se um estiver com frio, dois se esquentam. Mas ai daquele que não tem um amigo. Porque se cair, não tem ninguém que se levante. Se alguém tentar contra ele, não tem ninguém que o defenda. E se ele passar frio e fome, não tem ninguém que lhe esquente, que lhe dê de comida. Viver em amizade é a coisa de Deus. Mas eu preciso também te dizer a seguinte coisa: tenha cuidado. Tenha cuidado para que você tenha pessoas de paz por perto e não pessoas aflitas, pessoas ruins. Ruth gera paz no coração de Noemi, porque Ruth chega para Noemi e fala a seguinte coisa: ei, eu vou estar contigo, você não está sozinha, eu vou cuidar de você, eu vou estar contigo. Isso é uma pessoa de paz. Pessoa de confusão é aquela pessoa que chega para você e fala assim: ei, nem mandou mensagem para mim hoje mais, hein? Nem me ama mais. Tem 3 dias que não me manda mensagem. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Se eu tenho um ranço na vida, como diz uns meninos aqui da igreja, se eu tenho um ranço na vida é quando um crente olha para mim e fala: ei pastor, o senhor nem me ama mais, hein? A igreja cresceu, agora tem muita gente que já não me ama mais, hein? Que ranço, irmãos. Porque a pessoa que quer gerar paz, ela não fala isso. Sabe o que ela fala? Ela diz assim: ei pastor, a igreja está crescendo, eu estou com o senhor para ajudar no que precisa. O que o senhor está precisando? O que está vendo? O que eu posso fazer? É como uma ontem passou perto de mim, olhou para mim e falou: ei pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que eu amo o senhor? E isso gera paz no coração. Então tenham pessoas por perto que gerem paz no teu coração, e não essas pessoas que pesam no teu propósito, porque tem pessoas que não te ajudam a carregar a cruz e ainda sentem em cima da sua cruz, crente, e torna a cruz mais pesada. Seja você um amigo que gere paz às pessoas que estão à sua volta. E por fim, queridos, e eu termino dizendo que todos aqueles que caminham com Deus têm um final feliz. Se você for ler a história de Ruth, você vai ver a história de Ruth e Noemi, elas duas têm um final feliz. Noemi encontra Boaz, que era um parente distante, e esse parente distante encontra Ruth, se apaixona por Ruth, casa com Ruth, gera um filho. E esse filho se torna filho também neto, no caso de Noemi. Nós não ouvimos mais falar de Orfa, mas continuamos ouvindo falar de Ruth. Pastor, nós estamos julgando Orfa. Não, nós não estamos julgando Orfa, mas entenda uma coisa: não queira você viver resultados dos mesmas pessoas, daquelas pessoas que estão vivendo resultados por princípios que elas escolheram viver. Como assim, pastor? Ruth resolveu viver princípios e Deus honrou porque ela resolveu viver princípios e Deus deu um final feliz para ela. Não adianta Orfa agora estar sentada e chorando e falando: por que Ruth casou de novo e eu não casei? Ruth resolveu pagar o preço e viver princípios, e todas as pessoas que vivem princípios, Deus cumpre promessas. Entenda isso. Ruth 4,13 vai te dizer: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher, e Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. E as mulheres de Jerusalém,
As mulheres lá de Israel disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou você sem seu Salvador. As pessoas que um dia irão dizer sobre a tua vergonha, elas vão abrir a boca para glorificar o nome do Senhor, porque você está vivendo princípios e Deus vai cumprir promessas na sua vida. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e lhe sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres, então, da vizinhança celebraram seu nome e lhe disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. E este foi pai de Jessé e pai de Davi. Queridos, entenda uma coisa. O bebê foi apenas um sinal de um começo novo. O bebê foi apenas um sinal de um começo novo para Noemi e para Ruth. Uma vida inteira pela frente. E Noemi agora tem a sua história ressignificada. Ruth tem a sua história ressignificada, mas sabe por quê? Porque ambas mantiveram a sua integridade. Eu preciso dizer isso para uma pessoa que está aqui nessa noite, meu coração arde para dizer isso. Tem uma pessoa aqui nessa noite que essa semana disse para o Senhor: Senhor, por que está valendo a pena eu manter a minha integridade diante de Ti, se tem pessoas que não estão fazendo e estão prosperando? Mas, crente, o Senhor manda te dizer que não tem sido em vão você guardar a sua integridade, porque você está vivendo princípios, e você vivendo princípios, Deus vai cumprir as promessas, mas aguarde o tempo do cumprimento da promessa. Aguarde o tempo do cumprimento da promessa. Continue permitindo que Jesus seja seu guia, e Jesus vai te dar um final feliz. As decisões de amanhã não sejam decisões suas, mas sejam as decisões do Espírito Santo. Você não precisa de meia-noite do dia 31 para o dia 1º. Você pode às 19h50 da noite de domingo celebrar Jesus e viver uma nova história, porque Jesus tem um novo começo para você. Mas que você possa viver com os teus princípios do Senhor e entendendo que Ele tem cuidado da tua vida e Ele está te dando o melhor final de ano de toda a tua vida, porque o fim das coisas é o melhor do que o começo. E se prepare para viver o melhor que Deus tem para você. Fique de pé em nome de Jesus.